verdade, gosto de trabalhar, viu, querido? Nosso tema de hoje é aliança. Pessoal, dá uma olhada nesse painel aqui. Olha as duas alianças, o que elas formaram. Quem pegou? Quem está ligado aí? Elas formaram o quê? Exatamente. As duas alianças formaram um número 8. Não é o infinito, não, é o 8, tá, amados? E o nosso tema de hoje é aliança. Ou tem, ou não tem. Lucas capítulo 2, verso de número 21. Só para recitar o que a gente já falou. 8 dias depois, não é isso, amados? 8 dias. Tem alguém comigo? Não. Vocês não vão me deixar sozinho aqui não, tá? Beleza? Beleza, vascaíno? Tá feliz? Os vascaínos estão felizes? Cara, Vasco nunca deixa de ser Vasco. Vai subir como vice, cara. Incrível, cara. Vai subir como vice, cara. O Vasco subiu como vice. Amém, pessoal? Parabéns aí os flamenguistas campeão na quarta-feira. Eu só acho que é soberba demais uma sala com muito troféu. Acho que deveria pensar no seu próximo. Eu acho isso aí. Amado, eu estou admirando o senhor, já não é de hoje. O senhor de barba, está na célula, eu vi o senhor na célula João Batista, alguma coisa, né? Aba, uma célula. Muito legal, ele é muito atencioso. Cara, mas ele é muito bonito, cara. Quando eu olho para ele, eu lembro de Noé. Pastor, você viu Noé? Estou vendo ele, cara. Ele é muito simpático, atencioso. Não vou ficar de pé. Vai expor o cara, fica de pé, amigo, por favor. Olha, seja bem-vindo em Rehoboth. Sei que o senhor tem frequentado agora. Eu vi o senhor fazer aliança aqui na frente. Já é a sua igreja, a sua casa, até Jesus voltar, tá bom? Vamos aplaudir o senhor pela vida desse senhor bem simpático aí. Deus abençoe. A única igreja que o Noé congrega é a nossa. Sabe o que significa? Que a igreja literalmente é uma arca. Amém, queridos? Tem alguém comigo aí, não? Vamos lá. Se Noé está aqui, eu quero estar. Lucas 2, verso 21. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, repete comigo, só letra de novo. A palavra circuncisão significa inclusão na comunidade judaica. Então no 8º dia, lembra disso, que a Maria tinha que acabar os dias. A circuncisão era contada pela menstruação, que era 7 dias da mulher, né? Se passar disso, amado, é procedência maligna. Eu já sei que por 5º dia o negócio está indo embora. E a mulher fala, ainda não foi. É prova, amigo. Tem alguém não afim do negócio aí. Amém, queridos? Então após esse ciclo menstrual da mulher, no 7º dia, no 8º ela tinha que apresentar a criança, ou apenas incluir na comunidade, nomeando a criança também. Assim como Jesus recebeu o nome, e assim como aquele culto, tabuinha. Quem lembra daquele culto, tabuinha? Ele foi lá escrever, e quando ele escreveu, ele voltou a falar e glorificou o nome do Senhor e foi renovado em línguas. Tem alguém que escreveu naquela tabuinha um sonho? Você está comigo não? Amém. E aí, no 8º dia depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram de Jesus. Ou seja, essa circuncisão, ela significa que está incluso agora na comunidade judaica. E é tão verdadeiro que eu falei do batismo no princípio. Por exemplo, Jesus vai dizer em Marcos 15:16, quem crê e for batizado será salvo. Ele diz a fé alinhada à prática da obra, ou seja, fé e obra andam lado a lado. Eu creio, mas amado, a prática e a obra mostra a minha fé. O Tiago vai dizer isso, eu vou te mostrar a fé que eu tenho pelas obras que eu faço. Amém? E batismo, amado, não é melhorar de vida, não é abrir mão de A e de B de C. Batismo é uma decisão. Eu creio em Jesus, pronto, acabou. Mas você é uma ova, vai apontar outro. Deus está me sinalizando para frente, você vem me botar a seta para me virar? Não, eu vou me batizar e pronto, acabou. Tem alguém aí não? Então esse batismo, essa circuncisão, que chamada aliança, era uma inclusão na comunidade judaica.
se nomeava e colocava, ó, Jesus, filho de José e de Maria. Ou seja, ganhou um endereço, uma família, um nome, um destino. Está entendendo por aqui? Beleza? Agora, para falar de aliança, a gente não tem como deixar alguns personagens de fora, né, Giuseppe? Não tem como falar de aliança vagarosa, pegando alguns versículos, alguns provérbios, né? Algumas coisas assim soltas e falar. Eu preciso olhar e ver quem é que teve uma aliança com Deus e que deu certo. Tem alguém comigo? Não. E eu queria tratar com os irmãos o livro de Gênesis, no capítulo de número 15 e o verso de número 1, por favor. Gênesis 15, 1, olha lá, dá uma olhada no telão, por favor. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa, e você será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, do que adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste um filho, Eliezer, o Damasceno, meu servo, que serve na minha casa, herdará a minha riqueza. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro, você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. A gente sabe muito bem que a história de Abraão começou em Gênesis capítulo 11, no verso final, e é retratada como o Senhor chama, dizendo ele, o versículo mais conhecido é: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Gênesis capítulo 12. Só que nós estamos lendo agora o capítulo 15, e entre o 12 e 15 não é virar página, não é leitura de apenas alguns minutos e achar que foi assim, não. Aqui nós já estamos para mais de 10 anos, se não for 11 a 12 anos por aí, em que ele saiu de Ur dos Caldeus, agora está aqui. Por que ele cobra um filho? Porque o tempo passou e a promessa não veio. Deus não falou que ia fazer dele uma grande nação? Como é que Deus vai fazer de uma grande nação de mim, inumerada, se eu não tenho descendência? Aí ele joga logo na cara de Deus, dizendo assim: Senhor, quem me serve na minha casa, que está prestes a assumir, já estou envelhecido, e eu não tenho descendência. Ou seja, leva muito a sério a questão de descendência. Sim, olha Abraão cobrando a Deus. Ele poderia estar contente, ele tem um servo na casa que serve como se fosse um filho. Ele poderia levar em consideração, dizer assim: poxa, para que eu quero filho? Se Damasceno não é nem meu, mas faz o que um filho poderia fazer para mim. Ele poderia se contentar, mas a bênção de Deus não é pela metade, ou é completa, ou não é. Em Números 23, 19 diz que Deus não é filho do homem para mentir, também não é filho do homem para se arrepender. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele falou copo cheio, vai ser cheio. Amém, queridos? Aí Abraão chega para Deus e fala assim: como pode? E Abraão está sinalizando uma coisa muito incrível. Ele tem alguém que serve como filho, Tiago, ele também é muito rico. Ele está dizendo: o que adianta tu me deste toda essa riqueza se não tem um filho? Ou seja, uma descendência, um legado, a minha herança. O Damasceno vai tomar conta da minha casa. E todo mundo, quando falar de Abraão, fala: Abraão foi um mistério a vida inteira. Então, para Abraão não gerar filho, ser um homem estéril, talvez da sua esposa, claro que o texto mostra isso, era uma ofensa para ele. E Deus saiu, chamou dele onde ele estava para cumprir uma promessa na vida dele. Então Deus tirou ele de Ur dos Caldeus, não foi à toa. Pode se passar 10 anos, 11 anos, 12 anos, pode até ser 40 anos, como foi com alguns. Mas se Deus falou, a promessa vai se cumprir. E agora ele faz a reivindicação dizendo assim: Senhor, eu sou muito rico, eu só não tenho um filho, o Damasceno vai ser meu filho. E Deus falou assim: Abraão, fica tranquilo. E olha o que ele diz no verso de número 5. Em seguida, ele levou Abraão para fora e lhe disse. Por que para fora, amado? Porque Abraão estava sossegado. Sabe, parece que a gente se contenta e está debaixo de uma cabana. Parece que a gente se contenta, sabe, de uma vida pacata, de uma vida monótona, de um horário para cumprir alguma coisa, uma renda por mês. E a gente sabe que a gente tem promessa para conseguir muito mais. Parece que a gente fala assim: não, é melhor isso, um pássaro na mão do que 2 voando. Amado, quem não arrisca não petisca. Não é esse o jargão? A gente nasceu para arriscar. O não a gente já tem. Nascemos até sem cabelinho, careca e pelado. Alguém nos bateu nesse dia, e hoje toma vantagem. Alguns, exceto o Charles, já criaram um cabelo. Então nós estamos ano-luz à vantagem. E agora o Abraão está fazendo uma reivindicação de algo que Deus legitimou para ele. Só que Deus pega na mão dele, dá alguns passos com ele e tira ele do lugar do conforto, o lugar da mesmice. Ele pega na mão e arrasta para fora da tenda. Quando ele arrasta, amado, se é para ver estrela, foi de noite.
Ele diz: vê se pode contar as estrelas. Acho que nem a mais alta ciência hoje pode contabilizar quantas constelações de igreja, glória a Deus, de estrelas tem no universo. E Deus falou assim: consegue contar? Abraão falou: 1, 2, 3, 100. Senhor, desisto. Abraão, já que tu não consegue, séculos para séculos, milênios para frente, as pessoas estarão falando da sua semente, a sua descendência será muito numerosa. E ele vai dizer assim, presta atenção, em seguida ele levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte se pode, se for capaz. Deus fez um desafio: esse é o número de descendentes que você terá. Amado, uma coisa que Deus faz é velar pela palavra dele. Quando ele promete, ele cumpre. Quando Deus falou assim: Jonas, eu quero que você pregue lá em Nínive, Jonas falou assim: vou para Jope. Deus deu o jeito, mexeu aqui, moeu ali, tirou o cana daqui, moeu o café ali, mas levou ele para o propósito. Você pode tentar fugir, mas horrenda coisa, irmão, é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Não tem como fugir da tua chamada, não tem como fugir dos projetos de Deus, não tem como fugir daquilo que Deus planejou sobre a sua vida. Ele manda dizer para você assim: ó, eu sei que pensamento eu tenho sobre você. Querido, eu posso não saber o que eu quero para mim, mas importante é que Deus sabe o que Ele quer para a minha vida. Eu sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor. Recebe aí no teu espírito: eu tenho dias de paz, eu tenho dias de sossego, eu tenho dias de manifestação da minha glória sobre a sua casa. Talvez eu não saiba conjecturar o que Deus preparou para a minha vida. Talvez o lugar onde eu habito, a viela onde eu habito, a família onde eu nasci, talvez eu tenha um discurso dentro de mim, na minha alma, de Gideão: eu sou o mais pobre da minha casa, a minha família ninguém nunca venceu, até que você nasceu. Talvez você olhe e não vê parâmetro na sua direita, na sua esquerda. Talvez você nem mesmo sabe o que vai ser você daqui a um ano. Olha, eu quero que você imagine, no dia 23 do mês de outubro de 2023, é irreconhecível. Algumas coisas eu posso acertar, alguns quilos a mais vai acrescentar em você. Mas eu quero profetizar na sua vida, não é palavra ao vento, falta de conteúdo. Eu quero profetizar que daqui a um ano a sua vida será irreconhecida. Você vai estar nesse lugar, presta atenção, você vai estar nesse lugar. Se fosse você, anotava esse dia, fazia uma marca, página na sua Bíblia, no seu caderno. Tira uma foto desse dia e diga assim: desafio, daqui a um ano minha vida será irreconhecível. Nós estamos diante de um Deus que vai além do que pedimos, vai além do que pensamos e vai além do que imaginamos. Pensa alguma coisa, Deus vai à frente. Projeta alguma coisa, Deus vai à frente. Deus vai te surpreender, você vai ficar de queixo caído. Daqui a um ano o que vai acontecer na sua vida? Prepara as suas escrituras, firma as tuas estacas, porque você precisa aguentar e precisa dar suporte ao que Deus vai te entregar durante esse período. Se fosse você, eu reagia no seu lugar. Alguma coisa. Com palavras proféticas não se brincam. Cuidado para você rir e achando que não é com você, porque quem riu na história não se deu muito bem não, viu? Quando o anjo visitou a própria Sara, ela riu, o anjo repreendeu ela. Quando Zacarias brincou, talvez de deboche, riu, ele ficou de bico calado. Então se eu fosse você, eu falava assim: já recebi, já estou recebendo. Diga assim: já estou até me vendo lá. Fala assim: olha eu lá. Quando? Em outubro você vai estar nesse altar, testemunhando o profético dessa noite. Não. Se nós fôssemos uma igreja contente no silêncio, tudo bem, mas eu estou falando para a pessoa de Rehobote. Em outubro do ano que vem, você vai estar nesse altar, testemunhando e declarando o que Deus fez na sua vida. Se você recebe isso aí, pelo amor de Deus, honra a Deus com a tua fé. Que desafio, não?
Por diversas vezes que o anjo pega na mão ou leva para algum lugar para fazer um reboliço em nossas vidas. Deus não muda ninguém de geografia à toa. Alguns lugares tiram a nossa visão. Ou andar com algumas pessoas também tira a nossa visão. Né? Aí o anjo pega e leva e fala: olha aí, está vendo essa infinitude aí? É assim. Nós iremos viver dias extraordinários. E o legado que nós vivenciarmos será o mínimo da nossa próxima geração. Você imagina, o maior degrau, Luciana, que você entrar, será onde os seus filhos, os seus netos irão começar. Tem alguém comigo, não? Não, eu não tive nada, meus filhos também não vai ter nada. Para com essa coisa de masoquismo. Você não teve porque teu pai teve a infelicidade de não ter condição de te dar. Mas eu estou dizendo para você que o nível que você vai atingir será o mínimo da próxima geração que vai vir para você. Se eu fosse você, dar um pisão nesse chão dizendo assim: ó, as minhas próximas gerações estarão na casa do Senhor. Agora a diferença está nessa aqui, olha. Veja bem o verso de número 6, por favor. Abraão creu no Senhor e foi considerado o quê? Quem crê, amado? Sabe, a gente é muitas vezes questionado assim: ai, uma menina talvez saiu da igreja e falou assim: não, eu vou para a igreja mais tradicional porque o pastor manda a gente reagir. Eu não gosto de reagir. Eu falei: vai para o museu, faz um embalsamento nela e fica como estátua. Deixa eu te falar um negócio. O cara está em coma, só a base de aparelho, morfina, remédio, etc e tal. Está num lugar isolado, não se mexe, não reage em nada. Algum médico vai lá? Todo mundo dá ele como o quê? Mas se reagir, a lei da física é movimento gera movimento, sabia? Eu não sei você que é comerciante, mas eu tinha uma estratégia incrível em loja. Pergunta qual? Quando não tinha nada para fazer na loja, eu desarrumava tudo para arrumar de novo. As pessoas são curiosas. Aí tinha uma pilheira de Bíblia assim, eu fazia assim, ó, no chão. Galera, me ajuda aqui, vamos arrumar aqui. Aí todo mundo começava a ver, o que está acontecendo? Se você ficar parado, achando que o emprego vai bater na tua porta, se você ficar parado achando que vai cair do céu, se você ficar parado, as coisas vão continuar paradas. Movimenta. Quer ver uma coisa simples demais? Quem já pintou o muro da sua casa aqui e o vizinho do lado copiou? Quando você se movimenta, você obriga as pessoas a te acompanharem, cara. Você está comigo aí, não? É uma realidade. Movimento gera movimento. Você precisa se movimentar. A sua segunda-feira não pode ser a mesma de semana passada. Não pode. Senão você vai viver uma rotina. Você precisa se movimentar, precisa fazer algo diferente, precisa ser criativo no seu desenvolvimento pessoal, particular, profissional e espiritual. Ai, pastor, eu queria muito aprender a palavra. Sem movimento não vai gerar nada. Queria muito receber mais de Deus. Sem movimento não vai gerar nada. Pastor, eu queria muito casar. Sem movimento vai ficar chupando o dedo. Ai, Deus, me dá um casamento. Como? Se movimenta. Melhora o padrão de foto. É ou não é? Melhora o padrão de foto, melhora alguns comportamentos. Está muito sorridente, fica um pouco mais sério. Está muito sério, sorri um pouco mais. Muda algumas coisas, irmãos. Você tem que ter as armas certas para as guerras certas, irmãos. Está chovendo, o cara quer continuar vendendo água. Quem bebe água na chuva? É só abrir a boca, mano. Está chovendo, irmão. Vai vender chocolate ou guarda-chuva. Você sabia que todo mundo que está chorando compra lenço? Então sente a percepção do que está rolando no momento. Tem alguém comigo aí, não? Eu estou dizendo para pessoas que precisam receber essa palavra. Abraão creu no Senhor e foi considerado justo. Então o Senhor disse para ele: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus
para essa terra como posse. Deus estava trazendo à memória de Abraão uma coisa que a gente precisa entender. Preste atenção, faz uma repaginação e vê de onde o Senhor te tirou. Onde você estava? Deus está dizendo assim: será que eu sou algum moleque para brincar com você, tirar você de lá e largar você no meio do caminho? Será que eu descumpri com a minha palavra? Abraão, presta atenção, eu te tirei de uma terra de idolatria, eu te tirei de uma terra do Ur dos Caldeus, onde ninguém me conhece, e te coloquei para cá, para quê? Para te largar no meio do caminho? Não. Em outras partes ele está dizendo assim: Abraão, se eu comecei a boa obra, eu sou fiel para cumprir. É só você olhar o que você era no passado. É só você olhar o que você fazia no passado. E se você olhar o que você fazia, o que você era, você vai ver que já teve muita mudança na sua vida. E isso já é motivo de glorificar a Deus, amado. Ah, mas eu não cheguei aonde eu quero. Mas pelo menos comemore onde você está, pelo amor de Deus. Mas eu não tenho o que eu quero, mas comemoro o que você já conseguiu. É celebrando as coisas pequenas que Deus confia em coisas grandes em nossas mãos. Tem alguém com motivo de louvor ao Senhor aí? Diga assim: eu tenho uma aliança com o Pai. Você está fraquinho, hein? Pensei até para graça. Diga assim: eu tenho uma aliança com Deus. Levante as duas mãos e diga: eu tenho uma aliança com Deus. Abraão recebeu a palavra do próprio Deus dizendo assim: eu tenho uma aliança contigo pelo aquilo que ele crê. Quem crê no que eu estou pregando aqui? Deus está dizendo: então eu tenho aliança contigo. Preste atenção no verso 18. Então o Senhor fez uma aliança com... Não foi Abraão que fez uma aliança com ele, foi Deus que fez uma aliança com Abraão. Eu decidi escolher Jesus. Não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi, vos nomeei, designei para que vá e dê fruto. Quem teria eu possibilidade alguma, cego, enganado pelo pecado, Satanás endossando a minha alma com as coisas que nos engodam lá fora? Caberia eu falar assim: um dia eu vou entrar para a igreja. Será que essa escolha foi minha? Pastor, mas eu tive vontade de vir para cá. Mas quem acendeu essa vontade foi o Espírito de Deus. João 16:8 diz que ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Sabe o que mais traz alerta para isso? É que você nem conhecia ele e ele te conheceu. É que você nem dava a palavra para ele, ele falou assim: esse aí é meu. É igual Paulo, ir no caminho de Damasco, ele vai e brilha aquela luz e diz assim: esse aí é para mim, vaso escolhido. Tem um vaso do teu lado aí, querido. Você encaixaçado, cheio de ideia, cheio de droga, cheio de pensamento perverso. O Senhor falou assim: vai comemorando, porque teus dias estão acabando. E acabou, você está aqui. A música que mais enfatiza você é aquela grande celebração: eu era um bêbado, vivia, mas encontrei. Então expulsa Satanás da tua vida, irmão. Amém, queridos? Todos nós temos uma aliança, porque Ele nos escolheu. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa aliança que Deus fez com Abraão foi algo incrível. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia. Ele disse: lhe darei essa terra aos seus Sabe quem está sentado com você aí? Filhos e netos e bisnetos. Darei essa herança aos seus descendentes, desde a fronteira do Egito até a terra do rio grande Eufrates. Tem alguém comigo ou não? Amado, Abraão é um exemplo de aliança para a gente. Apesar de a gente conhecer e saber que ele teve uma falha, isso mostra que todos erraram. Eu não me importo se Davi errou, se Abraão errou. Eu não estou aqui para procurar erro. Eu não quero enaltecer erro, eu quero ver as qualidades. Um homem temente que creu a Deus, alguém que foi importunado aqui por Deus em palavra de justo, cumpriu a justiça. Alguém tão importante, em que tem a tipologia de nosso pai na fé, nosso exemplo de fé. Errou, teve um momento de fragilidade, mas até esse momento aqui não. Mas Abraão deixa uma aliança para a gente, um exemplo incrível de uma aliança para a gente. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu quero colocar para você uma palavra diante dessa noite, dizendo que tudo que Deus fez na vida de Abraão nem vai se comparar
ao que Ele vai fazer em nossas vidas. Nós vivemos num tempo, num mundo bem melhor do que o de Abraão. Bem melhor do que o de Abraão. Muito mais fácil acessar as pessoas. A informação está aqui. Para você ter um exemplo, Abraão não tinha uma história para ler. Nós estamos lendo a história de Abraão, então estamos na frente dele. Você já pensou assim? Abraão teve que viver para a história ser escrita. Hoje eu estou lendo a história de alguém. Você está entendendo? Então você está muito na frente. Você está muito na frente. E se você cumprir a história como Abraão cumpriu a dele, outras pessoas olharão para a tua vida e terão um exemplo da tua vida como uma história e um modelo de vida. Entende isso aqui, não? Entende? Você não está aqui por acaso. Tem pessoas te observando, tem pessoas te vendo. Então, assim como Abraão hoje é um exemplo para a gente, você é exemplo para alguém. Pode alguém dizer amém aí, queridos? Quando a gente vai dizer de outro exemplo de fé, não tem como passar voado e esquecer do nosso irmão Davi. Ou melhor, conhecendo Israel, nosso rei Davi. Nosso rei Davi foi extraordinário. Se teve um homem também para falar de aliança, é ele. E ele traz mais ainda a profundidade do que nós queremos falar sobre a tal circuncisão. Porque no momento de maior crise da sua vida, ou melhor, a crise de Israel, esse homem colocou a aliança como algo a ser colocado em cash e na cara do inimigo. Acompanhe comigo, por favor, o que diz o 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 4. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gade, saiu às fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de quê? Quem é o mais alto nosso aqui? Quem é o mais alto nosso? Que deve estar com 1,90. Quem tem 1,90 aí? Fica de pé, 1,90. 1,90 mesmo, cara? Bota mais 1 metro em cima. Levanta o braço. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Por aí. Teu braço deve ter uns 60 centímetros. Para lá. Estendido após a sua cabeça aí. Você imagina um cara com 2,90 metros. Só que não é só isso não. Olha o que esse cara aguenta aqui. Nós estamos falando de alguém adestrado na guerra. Usava capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze e pesava 60 quilos. O cara andava com uma armadura, Arnaldo, de 60 quilos, como se fosse uma roupa, um short de praia. O cara veste a armadura, distribui entre eles 60 quilos, andando tranquilo, indo para a guerra tranquilo, suportando aquilo num calor escaldante de Israel, tranquilo. Então você imagina o porte físico desse cara, como ele era forjado na guerra. E aí preste atenção, também usava caneleira de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa. Olha como o texto traz aqui muitas coisas para a gente abranger e imaginar como deveria ser esse gigante. Como um eixo de tear. E na ponta do ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. O cara carregava 7 quilos como se fosse 700 gramas. O cara pegava uma lança com 7 quilos na mão e ficava com 60 quilos no seu corpo dividido. E olha que o texto não diz ainda o peso de outras armaduras, tranquilo. No mínimo esse cara carregava uma pessoa nas suas armaduras. Como combater um guerreiro assim, que por si só na sua própria armadura já é forte o suficiente? Olha o tamanho da minha aflição, olha o tamanho da minha guerra, olha o tamanho do meu inimigo, mas diga assim: ainda bem que eu tenho uma aliança com Deus. Que às vezes a gente ora a tipologia do Golias, a gente vê o nosso inimigo, o nosso adversário, a fase de vida que a gente está passando, o momento que a gente está enfrentando, o desemprego, a enfermidade, a briga no lar, a desunião. A gente vê o cenário e fala assim: literalmente eu estou enfrentando um Golias lá em casa, literalmente eu estou enfrentando um Golias na minha empresa, literalmente o meu vizinho é um Golias, mas esse Golias vai cair. Golias parou e gritou no verso 8 para as tropas israelitas: porque saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir lutar comigo. O cenário é perfeito. Eles estão num vale, e dentro desse vale há uma tropa de Israel aqui e dos filisteus de outro lado. O combate é homem a homem. E o desafio de Golias era o seguinte: vamos lutar homem a homem. Homem a homem, independente da estatura, da força, experiência. E o homem que vencer o outro, a nação que foi vencida, se tornará refém da outra. Então o que está em queixa ali é todo Israel. As famílias que não estão na guerra também são
apresentadas na guerra. É mais ou menos o cenário de hoje. Se Golias vencer, a gente vai se render. Mas se Davi vencer, nós iremos decepar a cabeça de Golias. Não estou falando de política, falando do cenário que está acontecendo no mundo espiritual, que até criança entende. Tem alguém comigo? Não? Se não tiver, problema também não. Se tiver, ajuda. Se não tiver, não vai me atrapalhar em nada, porque maior é o que está em nós. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: sai um homem para pelejar comigo. Chamou a desafiar. Agora o cara chamar assim: quem aí na mão pode vir brigar comigo? É um desaforo, não é? É um desaforo para quem está ouvindo. E o homem tem essa coisa de macho, de defender. Imagina o Golias chegar e falou assim: ó, tem homem aí? E todo mundo caladinho dele assim. E quem estava lá escondido também? Rei Saul. Rei Saul também era alto. Segundo alguns estudiosos, dizem que ele tinha 2 metros e 10 de altura. E ele foi eleito pelo povo. Ele foi o rei da aparência. Por que Deus diz assim para Samuel? Eu não vejo como o homem vê. Na hora que Samuel foi ungir na casa de Jessé, ele viu o irmão mais forte, mais alto. Porque o padrão de guerra era o quê? A altura, a postura, o bispe. Deus começou a enxergar um espírito de adoração. Deus começou a falar assim: vou usar o vaso pequeno, vou usar o desprezado da casa, vou usar o baixinho, a baixinha. Não é só a Xuxa que gosta dos baixinhos, não. Deus também gosta. Deus falou assim: vou usar os baixinhos. Tem vaso aí, amado? Tem vasinho aí, não? Deus vai te usar, vasinho. Amém, querido? Não importa o tamanho do vaso, o importante é o conteúdo que está dentro. E o cenário é o seguinte: quem perder se torna refém um do outro. Ah, amado, um belo dia, o pai de Davi, Jessé, pai de outros 8 filhos, tem uma ideia mirabolante. 40 dias o gigante perturbava Israel, dizendo assim: olha, Israel precisa vir um homem para lutar com a gente. Israel precisa se prontificar. Então 40 dias, a guerra era distante da cidade, mas era como se estivesse dentro da cidade. Porque a qualquer momento que algum guerreiro de Israel quisesse lutar com o gigante, se perdesse, era legítimo os filisteus entrar em Israel e devastar tudo. Saquear bens, saquear família, saquear mulheres, saquear filho. E Israel se tornaria escrava do povo filisteus. Então essa perturbação estava na cabeça de todo familiar, um homem bem de família. E aí o Jessé, o pai de Davi, teve uma ideia mirabolante, dizendo assim: meu filho, lembrando que 7 irmãos de Davi estavam na guerra. Quantos? Quem é o 8º aí? 7 estavam na guerra. Mas nós inauguramos o nosso 8º ano, sim ou não? Diga: eu sou o próximo. Mas vai ter que enfrentar gigante. Desistiu? Diga: eu sou o próximo. Qual o teu número? Qual o teu número? 7 estão lá na guerra, não movimentaram nada. Mas o 8º está lá. E ele está sossegado. Vai que ele chegou após o seu horário expediente normal de apacentar as ovelhas. Aí o pai falou assim: meu filho, está cansado? Pô, pai, hoje foi pedreira, viu? Ovelha dá trabalho. Dá ou não dá? Não sei, você que está falando. Aí o Davi chegou em casa, o pai falou assim: meu filho, vai lá, liga o aplicativo aí no iFood e vai levar queijinho e pão para os teus irmãos. Davi foi, pegou a mochilinha nas costas, botou o pãozinho, o queijo, entrou na guerra. Quando Davi entra lá, ele vê aquele alvoroço, porque falar da guerra sem você ver é outra coisa. Quando Davi entrou, ele viu o conflito que estava entre Israel e Filisteu. Aí Davi vai dar a suma importância do que está acontecendo. Tem alguém comigo? Não? Amém. Então Davi, presta atenção, verso 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Davi falou assim: tem alguma recompensa? Claro que ele já ouviu, mas ele queria que recitasse. A proposta era, o rei Saul falou assim: ó, quem matar esse gigante vai ficar livre de imposto, vai casar com uma filha minha. Ou seja, uma oportunidade, tem que enfrentar o gigante, mas eu vou me tornar príncipe no palácio. Amado, quando a gente enfrenta o gigante e derruba ele, você é condecorado.
Derrubou o gigante, recebe o prêmio para ele. Pastor, e se eu correr do gigante? Vai ter um apelido de covarde. Tem alguém aí? Quem quer ser tratado como um príncipe? Tem que derrubar o gigante. Quem quer viver num palácio? Tem que derrubar o gigante. Quem quer ser livre de impostos? Tem que derrubar o gigante. Não tem opção para você. Ou derruba ou vai ficar refém disso a vida inteira. E Davi falou assim: o que eles vão ganhar? Aí Davi vai olhar para lá e vai dizer assim: afinal de contas, resumindo, quem é esse filisteu o quê? Quem é esse filisteu o quê? Incircunciso. Como nós começamos a nossa ministração falando sobre circuncisão. Então, se uma pessoa circuncisa, ela é inclusa no arraial, Davi está dizendo assim: esse circunciso aí não faz parte do nosso povo, não serve ao nosso Deus, ele está excluso, não tem aliança com Deus. Quando eu olho para a cara dele, eu vejo 2,90 metros, mas eu vejo ele desprovido da unção que Deus delegou aos seus ungidos. Então não adianta o inimigo se apresentar para a gente rugindo com um tessalão, com uma faca, com uma espada na mão, o que seja, se ele não tem aliança. Davi olhou a raiz, Davi olhou a característica e disse assim: peraí, ele é grande mas não é dois, ele é Golias mas eu sou Davi. Quem é ele? Ele é filisteu, então ele é circunciso. E quem sou eu? Eu sou Davi, eu tenho aliança com Deus. Numa guerra quem vence? Quem tem aliança ou quem é desaliançado? Quem tem aliança. Então Davi falou o que Israel não viu, porque às vezes a gente não enxerga. Eliseu está rodeado de um exército inimigo, a Síria rodeou. Aí o servo de Eliseu saiu fora da tenda e falou: Eliseu, eu estou com medo. O que houve, rapaz? Olha o exército que nos cerca. Eliseu falou assim: calma, o Senhor abre os olhos dele para que ele veja. Sabe, irmãos, às vezes a gente está cercado, está apavorado e achando que aquela crise vai nos matar. Não vai. Se veio um vento é para te levar para o lugar certo. Se veio uma crise é para te levar para o lugar certo, sabe? Tem Deus sinalizando pessoas, colocando pessoas aonde Ele quer, só para acessar o que Ele quer fazer na sua vida, irmão. Ei, não estou falando para você que Deus quer ver a tua desgraça, mas estou dizendo para você que Deus quer virar uma chave na sua vida. Pelo amor de Deus, derruba esse gigante. Temos que derrubar esse gigante. Não tem opção. Senão o gigante vai apavorar nossa casa, apavorar nossos filhos. Davi olha a proposta, Davi vê tudo e diz assim: peraí, vou vencer. Davi viu a chave que ninguém viu. Davi falou assim: eu tenho aliança. Quem tem aliança com Deus aqui que levantou a mão aquela hora? E quem te oprime tem aliança? Quem te apavora tem aliança? Então, amado, quem vai vencer? Peraí, não é nem uma questão de disputa, porque para disputar tem uma possibilidade da pessoa. É como alguém diz assim: ó, Deus está lutando por você. É como se Deus precisasse lutar com alguém. Se Deus entrar no ringue com alguém, Ele deu possibilidade para o proponente dele vencer ele, ou ao menos lutar. Deus não precisa, porque antes que houvesse dia, Ele já era Deus. Ele não é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem atributos que ninguém tem. Então qual a diferença de você para as tuas guerras? Simples: eu tenho aliança e as minhas guerras serão vencidas, porque a minha aliança com Todo-Poderoso é forte e ela que me mantém de pé. Agora o teu adversário não tem aliança. Por exemplo, pastor, estou enfrentando uma luta, o inimigo está furioso comigo. Conta outra. Claro, o inimigo está furioso com todo mundo. Não, pastor, porque lá em casa parece que é um inferno que se levantou. Amado, todo mundo aqui tem luta, tal, coisinha bonita. Não, porque a minha é forte. Tem gente que fala assim: não, você tem que ver, o meu problema é mais forte de todo. Aquela vitimização total, né? Que quer atenção, quer holofote. Vai lá, irmão, vem aqui dar um testemunho que está acontecendo contigo. Para com isso. O diabo não gosta de você, nem de mim, nem do irmão do seu lado, nem do outro. Depois que nós aceitamos Jesus, somos declarados inimigos do inferno. Então a luta que você tem, eu também tenho, só que dia diferente, de maneira diferente, mas cada um tem a luta, porque Deus só dá aquilo que a gente pode suportar. Então não existe luta grande, luta pequena. Deus deu a medida certa para você. Fala para o vizinho do seu lado: aguenta o caroço.
Então Davi disse assim: esse gigante que está gritando aí, ele é ausente de aliança. Amados, ele é ausente de aliança. Ele não tem aliança com Deus que a gente serve. E como é que Davi vai derrubar o inimigo? Olhando o que ele não tem e valorizando o que ele tem. Por exemplo, de repente você está aqui pensando numa guerra muito forte sua, numa crise muito forte, num problema familiar com os filhos, emocional, espiritual, conjugal. Talvez você olhe assim e diga assim: pastor, está muito difícil para mim. Agora pensa só, quem está na tua vida? Quando você fala a existência de Deus sobre você, você não se sente protegido não? Como se tivesse alguém por detrás de você maior do que você? Já reparou para você orar, quando você dobra o joelho e ora, e parece que tem alguém atrás de você que é maior do que você? Não dá um certo pavor? Não é medo, mas dá um temor? Quem já parou para orar e ficou assim, de repente uma presença veio te envolvendo, você fala: Jesus do céu, não quer nem abrir os olhos. Quem já sentiu isso? O Todo-Poderoso te cerca. O Todo-Poderoso está na tua vida. Para de se vitimizar, para de achar que é difícil, isso é só uma fase. Presta atenção, olha como é que Davi convence Saul. Saul falou assim: menino, vem cá, o adolescente. Imagina Davi com a voz de frango, igual das tecas. Como é que é uma voz do adolescente? Um papo de como é o nome daquele animal? De urubu, né? Grandão aqui, aquela gola, tudo encurvado. Davi chegando: e aí, rei Davi? Oh, e aí, rei Saul? Eu vou matar esse cara aí. Vem cá, rapaz. Qual a série que você está? Não, estou terminando o 2º grau aí. Mede aí. Então, deixa eu te falar um negócio. Quantas vezes você foi para a guerra? Não, ainda não fui para a guerra não. Esse cara aí... Espera aí, gente, deixa eu contar a minha história. Esse cara aí... Qual a tua idade? Eu tenho 17. O que tu tem de idade, esse cara tem de experiência de guerra. Aí o Davi falou assim: espera aí, experiência? É. Então deixa eu te contar as minhas. Porque tem gente que quer supervalorizar, né, dizendo experiências grandes, mas parece que uma experiência pequena não tem validade. Eu quero valorizar você que já teve uma experiência, ainda que seja pequena. O nome dela é experiência. Conta para mim, qual a tua experiência? É que um dia eu estava tomando conta de ovelha, aí veio um leão. Aí eu fiquei mirando aquele leão. Aí ele tentou agarrar uma ovelha minha, mas eu corri atrás dele, senhor rei. Peguei ele, peguei o cajado, mas taquei na cabeça dele. Quando eu taquei, ele caiu. Eu peguei a mandíbula dele e rasguei ele no meio. Você fez isso, menino? Aham. Se tu quiser, vê lá no Instagram, eu postei lá. Tem mais aí, seu rei? É verdade, tá? Não é história de pescador não. Um dia vem um urso. Vem esse menino com a historinha. O urso tentou abocanhar uma ovelha minha. Quando o urso pegou, eu dei um mata-leão nele. Eu tentei fazer uma piada, ninguém entendeu. Quando o urso veio, eu dei um mata-leão nele. Você entendeu ou não? Dá um riso, pelo amor de Deus. Eu peguei o urso também, dei um mata-leão nele e rasguei o urso no meio. Rapaz, você é forte. Quem já teve uma guerra parecida com a do urso, que não é tão grande igual a de Golias? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Golias, ele pensa igual a mim, é ser humano igual a eu. Talvez esteja falando para pessoas aqui que já matou um leão, já matou um urso, ou seja, já teve outras fases de crise, já passou por desemprego há um tempo atrás, já teve briga num casamento há um tempo atrás, e hoje está achando que essa luta é a maior, e é que vai invalidar a sua vida. Não vai. Quem já venceu o urso, quem já venceu o leão, teve uma experiência para quando chegar diante do gigante, o maior adversário da sua vida, vai para cima dele igual o rolo compressor. Se Deus é por você, quem será contra a sua vida? O que não te matou, sempre te fortaleceu. Sabe, amado, a gente precisa ver o nosso currículo vitae e olhar no currículo os montes que a gente já subiu, as orações que a gente já fez, o fogo de Pentecostes que já saiu da nossa boca,
as Bíblias, as palavras, as profecias que já recebemos. Porque quando você vai entrar numa empresa, você não entra pela foto, você entra pela sua experiência. E não tem ninguém aqui inválido que não tem uma experiência para contar com Deus, amado. Eu estou dizendo para você que essa experiência é capaz de te dar força e ânimo para você derrubar esse gigante. Esse gigante vai cair por terra. Sabe por que vai cair por terra? Porque você é o oitavo da casa. Ei! Quem é o oitavo aí? Esse oitavo ano de rebote, meu Deus do céu. Compra um caderno com mais folha. Compra um caderno com mais folha que você vai escrever a coisa aí. Deus vai fazer, vai ser reconhecível. Já falei, volto a refletir. Você vai chegar em 23/10/2023. Você vai contar o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que não entrou no coração do homem. Ó. Pensa em 10 pessoas. Pensa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você tem que pensar pessoas de sucesso. Pensa em 10 pessoas de sucesso. Pensa. Não vai se comparar ao tamanho da tua felicidade. Quem já desejou algo muito bom falou assim: poxa Deus, podia ser para mim. Quem já pensou assim? Não estou falando de marido de outra não, tá? Não levanta a mão não, pomba gira. Sangue de Jesus, viu? Quem já pensou em algo tão bom e falou assim: poxa, um dia eu vou conseguir entrar lá, um dia eu vou conseguir morar nessa casa, um dia eu vou conseguir comprar nesse condomínio, um dia eu vou carregar o meu neném no colo, um dia eu vou casar nesse lugar, um dia eu vou fazer a renovação, um dia eu vou ter esse salário, sabe? Quem já pensou um dia? Vai acontecer. Vai acontecer. Não, eu não estou falando coisas para encher. Vai acontecer, por quê? Porque o que Deus determinou para a sua vida é uma realidade. Pastor, por que não aconteceu? Porque não chegou o tempo. E agora? Já começou esse tempo na sua vida. O gigante vai cair. Agora cá para nós aqui. Por que Davi venceu? Davi, ele vai dizer sobre a aliança. Ele vai dizer, ele é incircunciso, ou seja, ele é desaliançado. Quando eu olho para esse inimigo e olho para mim, eu tenho que pensar, maior é o que está em mim do que o que está. Eu tenho que olhar e me valorizar. Porque se eu olhar para a crise, olhar para a pandemia, olhar para a falência e não me enxergar, ninguém vai fazer isso por mim. Eu preciso chegar na frente do espelho e falar, aí o cara mais bonito do mundo. Porque se você esperar alguém te chamar de bonito, olha só para você, tira o boné para tu ver. Continua aí, amigo. Deus abençoe, irmão. Deus é na tua vida, querido. Seja simpático. Estou brincando. Dá um abraço nele por mim, dá. Isso aí. Cura-me, Senhor. Preste atenção, irmãos. Dá um riso para acabar. Vai. Pronto, acabou. Vamos lá. Davi, ele vai olhar para ele. Chega. Davi, ele vai olhar para ele. Olha aqui. Davi, ele vai olhar para ele e vai olhar para o gigante. Ele vai dizer assim: você fica no seu lugar e eu me ponho no meu. Voltei. Ele vai dizer assim: você fica no seu lugar e eu no meu. Qual o lugar do gigante? Desaliançado. Qual o meu lugar? Sou filho do Abba. Quando Davi diz que ele não tem, Davi já está dizendo que ele tem. Sabe, Davi está dando uma resposta pelo aquilo que ele não vê no opressor. Talvez você tenha olhado a sua vida e as suas lutas como algo muito difícil. Mas, amado, não enxerga a adversidade. Porque pessoas que foram à terra e enxergaram a dificuldade não usufruíram da terra. Quando Deus mandar você fazer, faz. Mas não vai ser fácil, porque se fosse fácil, Deus não mandava, você já fazia. Quando Deus manda, Ele está te provendo de coragem. Deus está dizendo assim: vai que eu sou contigo. Porque Ele sabe que vai ser difícil. Porque humanamente, se Ele não falar para você, você não vai. Por quê? Porque é perigoso, porque é difícil, porque tem peleja, né? Porque tem dificuldade. Então, se Deus falar, amado, Ele já está no pacote dele. Quando Deus fala, Ele fala assim: ó, vai ter dificuldade. Tem um crente lá em cima, outro aqui embaixo.
Porque se Deus não falar, a gente vai pelo nosso instinto. E eu vou, está dando certo. Quando tudo está dando certo, quem faz cálculo, amado? Ninguém faz cálculo. Quando tem dificuldade, a gente calcula milimetricamente. E foi o que aconteceu com os espias. Olharam por cima, olharam por baixo, falaram assim, ó, é difícil demais. Ah, mano, mas tem 2 discípulos lá desatados. Josué e Caleb. Mas que cara. Que tenhamos na nossa cela Josué e Caleb. Que tenhamos nos nossos lares Josué e Caleb. Que tenhamos na nossa vida Josué e Caleb. Porque a vontade é de parar, mas Josué está dizendo assim, ó, eia, subamos e possuamos a terra. Alguém vai dizer, tem gigante, o outro, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ei, se eu fosse você, eu dava um grito no crente dizendo assim, eia, subamos e possuamos a terra. Se você é um conquistador, fique de pé no seu lugar, dá um grito de vitória aí, irmão. Não, eu falei para dar um grito de vitória. Você vai sentar, que eu não acabei não, viu? Você vai dar um grito. Calma, Dani. Você vai dar um grito para espantar o medo. Porque o que inoperou o teu milagre é o medo, a incerteza. Você vai dar um grito e vai dizer assim, não mais o medo me dominará. Você vai ver como a tua alma vai ser livre. Sabe, irmãos? A mente vai se abrir. Se hoje fosse dia útil, você já queria investir agora. Você vai sair daqui com vontade de fazer o que você nunca fez, o que você sempre pensou para fazer. Sabe, Deus está mandando dizer que você era racional demais, faz cálculo demais. E a fé é o firme fundamento das coisas que não vêm. 1, 2, 3. Não, se não gritar não vai valer. Estou falando para quem é filho de Deus aqui, hein? Filho de Deus aqui, grita no arraial. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Se assente no seu lugar. Aleluia. Fala pro Zinho, acabou não? Só um pouquinho, rapidinho. Davi, capítulo 17, verso 12. Davi era filho de quem? Filho de quem, irmãos? Nós iremos ver a árvore genealógica do nascimento de Cristo. Então Davi era filho de quem? Jesus nasceu aonde? Nasceu onde? E Jessé era efrateu de onde? Não tem como a sua vida dar errado. Você tem histórico. Você não tem passado, você tem uma história. Passado foi lançado no mar do esquecimento. Você tem uma história. Da onde você sou? Sou de Belém. Filho de quem? Sou filho de Jessé. Davi era filho de Jessé, efrateu na terra de Judá, da tribo de Judá, de onde Jesus veio. Mateus capítulo 1, verso de número 1, por favor. Mateus 1, verso 1, quem está comigo diga amém. Amém. Quem foi embora diga glória. Aleluia. A alma está aí, Jesus. O corpo foi embora. Mateus capítulo 1, verso 1. Esse é o registro dos antepassados de quem? Então nós estamos no registro genealógico de quem? Jesus Cristo. Descendente de quem? Davi é filho de quem? Jessé. Descendente de Davi de Abraão. A semente vem de Abraão, tal, Isaac, Jacó, Davi, por aí vai. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e Judá os seus irmãos. Judá gerou Pérez. Pérez Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Asrom. Asrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nação. Nação gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou... Estamos na genealogia? Será que Deus errou a casa? Não. Deus errou a casa quando te chamou? Deus poderia ter chamado teu irmão. Você ia falar, ele é muito mais bonito, ele é muito mais forte, ele tem faculdade, ele fala bem.
Deixa que Deus vai usar ele em outras coisas. Nessa obra específica, Deus está contando com você. Então, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou quem? Verso 6, Jessé gerou a Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeroão, Jeroão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim, seus irmãos nascidos ao tempo do exílio babilônico. Depois do exílio na Babilônica, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azoá, Zoá gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz a Jesus e chamou de Cristo. Deus não erra a casa. Bilhões de pessoas no mundo, mas Ele te escolheu a dedo. Milhões e milhões de sêmen saiu do papai, mas Ele fez que você chegasse no alvo. Se alguns estágios da sua vida você tem fracassado, essa não é a sua história, porque quando o papai dormiu com a mamãe, você venceu no meio de milhões. Você é vencedor. Não, você é vencedor. Você é vencedor. Os sêmen, eles têm tempo de vida útil. Se não chegar ao destino, eles morrem. Você venceu ainda imaturo. Os cordões umbilicais querem rodar o pescoço. Deus não permitiu que ninguém te sufocasse. Quando a mulher está gerando, há uma série de metamorfoses nela. Pode ter interrupção na gestação. Sabe quem segurou a placenta? A mão do Todo-Poderoso te sustentou. Você é um projeto de Deus. Eu estou pregando para pessoas que foram selecionadas. Se tem uma poesia que eu gosto, pergunta qual? É o Salmo de número 139. Os meus dias, quando eu estava informe, eu fui concebido. Tu me viu num ventre da mamãe, pastor, mas espera aí, não foi uma história muito bonita. Não importa como foi feito, o importante é que o propósito se cumpriu. A partir da concepção da vida, Deus comprou a tua causa. Os meus dias foram escritos no seu livro. Tem alguém para receber essa palavra no teu espírito aí? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não há Big Bang na minha vida. Não foi uma troca de canudo na vida da fila do Bob's. Não foi uma noite que papai ficou alcoolizado, a mamãe não tomou remédio, não. Foi obra do Criador. Ele me desejou desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi, eu te nomeei e eu te designei para que vá e dê fruto, e o fruto permaneça. Você sabe que a vida de um escolhido é sucumbida de muitas tentativas de paralisia. Quando Jesus nasceu, Herodes falou: mata as crianças. Quando Moisés nasceu, o faraó falou: mata as crianças. Eu não sei quantas pessoas tentaram te abortar, eu não sei quantas pessoas te rejeitaram, mas eu quero dizer daquele que te aceitou. Eu quero dizer daquele que te viu, aquele que te desejou, aquele que olhou o valor que ninguém olha em você, aquele que queria você de toda forma. Houve muitos abandonos, houve, mas o mais importante é que você se tornou filho do Abba. Eu fui adotado, eu sou filho do Criador. Os meus olhos te viram ainda informe, não tinha osso, não tinha tecido, e eu estava lá, te olhando a cada processo,
a cada batimento, e com cuidado eu te vi. Aonde a ciência não entrava, eu entrei. Aonde a medicina não ia, eu fui. E até hoje eu tenho cuidado de você. Olha a sua roupa, olha a sua vida. Isso significa cuidado de Deus. Um povo que caminha no meio do deserto, a roupa não acaba, os pés não incham. Que Deus é esse tão zeloso, tão apaixonante? A gente reclama daquilo que a gente acha que Deus não fez, mas se nós olharmos com a visão ótica divina, Deus tem feito muito mais do que nós merecíamos. O meu Pai é bom. Deus é rico em misericórdia, em bondade, em justiça. Nenhum dos seus planos serão frustrados. Sabe, amado, eu estou pregando para pessoas que a partir de hoje se colocarão em disponibilidade, se posicionarão, assumirão a sua paternidade, a sua filiação de filho do Deus Altíssimo. E quem entrar na tua frente, você vai derrubar com mão forte. Ei! Pastor, e num dia mau, o meu Redentor vive. E num dia que eu não fechar o caixa como eu queria, o meu Redentor vive. E se a medicina me der um laudo, o meu Redentor vive. E se lá em casa nada der como você está pregando, o meu Redentor vive, só vou ficar no meu Redentor vive, não. Completa o versículo: em breve se levantará em meu favor. Que Ele vive é para espantar o inimigo, e que Ele vai se levantar, a confirmação no meu espírito. Diga: o meu Redentor vive. Diga mais uma vez: o meu Redentor vive. E quando Ele vai se levantar na sua vida? Quando Ele vai se levantar na sua vida? 1 Samuel capítulo 17, verso 41. Golias com seu escudeiro à frente caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo, desdenhando, debochando: quem és tu? Não somos assim? Ha, ha, ha. Tem dia que tem gente que coloca a mão na cintura e diz assim: quero ver até quando. Ficou engraçado, não ficou? Tatiana, se você fizer figurinha, David, dá um jeito na tua esposa. Tem dia que a gente só ouve esse zum zum, essas críticas, deboche. Vai adiantar alguma coisa ir para a igreja? Abandone esse Deus e morre. Tem gente que dá uma de louca de mulher de Jó, né? Abandone e morre. Se eu sei receber o bem, se eu lembrar da minha vida, Deus fez muito mais do que eu perdi. Verdade ou não é? E o inimigo, desdenhando dele, verso 43, gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Pedaço de quê? Pedaço de quê? Pedaço de quê? Pedaço de quê? Davi estava na mão com um pedaço de pau, que o inimigo não soube declarar o que ele estava experimentado. Não era um pedaço de pau. O pastor, ele não anda com pau, não anda com uma vara, ele anda com o cajado na mão. O inimigo falou: larga essa madeira, larga esse pedaço de pau. Ele não soube a instrumentalidade de Davi. A vara, o cajado, para nós, são uma tipologia de quê? Da palavra. Como é que se corrige a ovelha? Com cajado. A ovelha está tentando andar por um caminho, Davi pegava e ó, é ou não é? E como é que a palavra traz a gente de volta para o caminho que Deus quer para a nossa vida? A mesma instrumentalidade. O inimigo tenta invalidar. Desde o Éden, quando ele pegou a primeira queda, ele diz: será que é assim mesmo que Deus diz? Você jamais pode colocar a palavra em dúvida. Você jamais pode duvidar da palavra. Você jamais pode olhar a palavra desdenhando ela. É o que o inimigo quer mostrar para você. Mas segura o teu cajado na tua mão. Levanta essa palavra poderosa. Levanta ela. Levanta essa palavra poderosa. Levanta essa palavra. Não, levanta a mão não. Levanta a Bíblia, irmão. Traz Bíblia para a igreja. Levanta a Bíblia e diz assim: eu creio
no que a Bíblia diz que eu sou. Eu tomo posse no que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Essa palavra é lâmpada para os meus pés, Golias, é luz para o meu caminho, ela é viva, ela é eficaz. Alguém celebra a Bíblia aí? Alguém celebra aí, amado? Uma das ferramentas que o inimigo quer é falar da palavra em que você está ouvindo e que você está participando. Olha como que ele é sagaz, Bruno. Ele diz assim: esse pau que você está na mão, querendo desdenhar, essa Bíblia, essa palavra, a gente sabe muito bem que era um cajado. Pastor utiliza o cajado, e ele quis desdenhar a palavra que nós estávamos recebendo. Eu não sei se isso aqui penetrou no teu coração de forma profunda, mas talvez até esse momento o inimigo tenha tentado colocar na tua mente, no teu coração, como se essa palavra fosse uma invalidade na sua vida e servisse para alguém A, e B e C. Essa ferramenta de te invalidar a palavra é uma ferramenta do inimigo, mas ele caiu por terra na sua vida agora. Diga assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora preste atenção no que está escrito no verso 43, na parte B. Veja bem o desdenhado Golias, e veja bem como Golias trata o Davi. E olha o que ele vai dizer: amaldiçoou Davi em nome dos seus. O que Golias fez? O que é amaldiçoar? Que o Deus que Golias servia, fulano, Bertano, ciclano, te amaldiçoe e dê a tua carne para as bestas feras comer. Presta atenção, ele está amaldiçoando um ungido. Só que nós lemos lá em cima que Deus prometeu para Abraão que seria o escudo dele. Você está pegando essa senha? O inimigo está lançando uma palavra, só que Deus falou assim: para quem tem aliança comigo, ó, a tua palavra é escudo bloqueio, ó, tem um escudo, e não vai pegar. O que o inimigo fala já caiu por terra, mas ele lançou uma seta, mas caiu nos meus pés. Porque 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Diga: eu não vou ser atingido. Agora, se você pegar e parar e analisar, no finalzinho já, o Davi, ele fica em silêncio, porque a vitória do Davi estava na boca do adversário. Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu vou vencer só porque o fulano falou que não ia vencer? Uma motivação boa, porque se não houvesse aquela dúvida de alguém, ele ficava desmotivado e acoitado no seu lugar. Sabe que tem algumas pessoas que são instrumento para te motivar, porque ela diz assim: você não vai passar, e você vai falar: vou mostrar que eu posso. Se ela não falasse, você não passava. É verdade ou não é? Você não vai casar. Fala: vou casar sim, vai ver só, vou casar. Jesus, manda um peixe nela aí, por favor. Eu vou casar só para ver que vou casar. Não, você não vai casar por causa para mostrar para alguém. Você vai casar porque você vai ter o teu propósito com Deus. Amém? Pessoal solteiro, levanta a mão aí, querido. Por favor, levanta a mão. Jesus do céu. Pessoal solteiro, levanta a mão. Não, se não tem idade para namorar, não levanta não, né? Se não trabalha, não levanta a mão não. Se não trabalha, não lava a calcinha, não lava a cueca, não levanta a mão. Não levanta a mão. Quem aí tem idade para casar aí, amado? Quem tem idade para casar? Você não vai casar para mostrar para A, B e C. Você vai casar porque Deus não vai te dar um homem, uma mulher. Deus vai te dar um marido e uma esposa. A pessoa, Deus te dá uma esposa já formada, né? Ganhando 15 mil reais, juntando com teus mais 20, 35 mil reais, né? Naravasaia, naraia. Oh Jesus, a irmã está no manto assim, ó. A irmã lá em cima ficou assim, ó. Vai, Jesus, fala através do teu profeta, Senhor. Então Golias amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Preste atenção, pergunta aqui, Mateus capítulo 1, verso 1, Alice. O Davi não é descendente de Abraão? É ou não é? Olha o que Deus fala para Abraão. Gênesis capítulo 12, verso de número 3, por favor. Olha o que Deus disse para Abraão. Preste atenção. Gênesis 12, verso 3, por favor.
Isso. Abençoarei os que te e amaldiçoarei os que te. Por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Espera aí. Quando Golias falou assim, eu te amaldiçoo, Davi falou assim, agora eu ganhei. Agora eu ganhei. Eu vou deixar, não vou espantar não, mas a carta está na manga. Agora eu ganhei. Vou fingir que eu vou lutar. Amado, se Davi fizesse assim, ó, não é sapatada não, viu? Davi ele rodou e pá. Amado, se Davi fizesse assim, ó, ele matava o gigante. Porque já não era mais Davi lutando. Agora era Deus na frente. O que o Senhor falou? Quem te abençoar, eu vou abençoar. Mas quem te amaldiçoar, vai se ver comigo. Aí quando Davi ouve o gigante dizer para ele assim, ó, eu vou dar tua carne para as bestas fera comer. Ô seu moleque, eu vou te amaldiçoar. Davi falou assim, gol. O gigante estava em pé, estava na posição por momentos. Era só posicionamento do Davi agora. Se Davi soprasse, eu acredito que ele caía. Quem tem essa fé aí? Se Davi fizesse assim, ó, ele caía. Caía. Tomou susto não? Tomou susto não? Pô, era para tomar. Se Davi fizesse qualquer coisa, ele cairia. Por quê? Porque já não era mais a força de Davi, era a palavra que respaldava Davi. Eu quero dizer para algumas coisas que você não vai fazer mais força. Você vai estar e vai fazer porque tem que fazer, mas a bênção já está na tua frente. Você vai cantar literalmente, quando eu cheguei aqui, Deus já tinha feito tudo. Por que você veio? Eu vim para olhar e ver que Deus é bom, sua misericórdia é infinita, dura para sempre. Preste atenção. Uma vez Balaão foi pago um alto preço para amaldiçoar o povo de Israel. E quando Deus falou com Balaão, ó, mexe nesse povo não, Balaão ficou temeroso. Balaão subiu lá em cima e falou assim, vou rogar praga, esse povo vai ser amaldiçoado. Ele era um profeta meio que feiticeiro. Quando Abraão levantou a mão, Deus falou assim, não toquei nos meus ungidos. Balaão falou, quem está falando comigo? O Senhor falou assim, ó, ninguém pode amaldiçoar a quem Deus resolveu abençoar. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Pergunta o quê? Só há espaço para uma coisa na sua vida. Diga o quê? Bênção ou maldição? Quem cala consente. Só há um espaço para uma coisa na sua vida. Pastor César dando a cola é fácil, né? Só há um espaço para uma coisa acontecer na sua vida. Deus abençoe, minha filha. Só há um espaço para uma coisa imperar e acontecer e reger a sua vida e continuar na sua história. Quem quer a bênção de Deus aí, amado, já está sobre a sua vida. Você é abençoado. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus resolveu abençoar. Rafael, se tu é um abençoado do Senhor, expressa uma reação aí ao Senhor. Aleluia. Então a promessa é, eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Quando alguém falar assim, ó, fizeram uma macumba para você, ao invés de você reclamar e falar, ai, sangue de Jesus, diga, glória a Deus. Porque o que eu não posso, Deus faz por mim. Quando alguém falar assim, ó, está demitido, você olha e diga assim, glória a Deus. Porque Deus não fecha a porta, Ele abre outra. Você está aí, né? Você está aqui comigo ou não? Eu estou falando algo altamente espiritual para a tua vida, para tu sair daqui entendendo que Deus é contigo e ponto, acabou, irmãos. Chega de se abater com notícias negativas. Elas na verdade estão anunciando que depois da tempestade está vindo um solzão sobre a sua vida, irmão. Ai, querido, será que todos os meses vai ser a mesma coisa? Não, você está diante do melhor mês que vai se iniciar sobre a sua vida, irmãos. Verso 45 do capítulo 17 de 1 Samuel,
Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com espada e com uma lança e com dardos, mas eu vou enfrentar você, 2,90 m, 60 quilos de armadura, 7 quilos de lança. Eu vou enfrentar você em um nome do Senhor dos Exércitos, porque não foi a mim que você desafiou o Deus que sirvo, e maior é Ele na minha vida. Eu quero convidar a você a entregar as suas lutas na mão de Deus. Você fala assim: Senhor, luta por mim aí. Sabe o que Deus vai fazer com você? Então descansa. Você vai assistir assim, ó. Aqui, ó. Quase, né? Maior é o que está na minha vida. Você vai olhar e vai assistir o cenário. Olha o que Deus faz, que lindo. Pastor, não é mesmo que o mar estava fechado e ele abriu? É verdade. Não é que tinha uma muralha rodeando Jericó e derrubou? É verdade. Você vai olhar e vai ver: Deus é bom, amado. Deus entrará com justiça e retidão sobre a sua vida. Você vai ver que Ele tira de baixo e coloca em cima, que Ele chama a existência o que não tem. Eu não vejo uma porta aberta. Ele é especialista, Ele é marceneiro, Ele é carpinteiro. Ele vai fazer uma porta da sua medida, e você vai cantar o hino da vitória. Se tu recebe aí, expressa uma adoração ao Rei dos Reis. Aleluia. Diga assim: eu tenho uma aliança. Não, diga mais alto: eu tenho uma aliança. Aleluia, eu tenho uma aliança com Todo-Poderoso. Diga: eu tenho uma aliança com Deus que criou os céus e a terra. Diga para o inimigo: eu tenho uma aliança com meu Pai. Glória a Deus. As pessoas vão perguntar o que você fez. Você vai dizer: foi Ele. Como é que você conseguiu? Foi Ele. O que aconteceu? Foi Ele. Você está entendendo, amados? Vai acontecer algo extraordinário. Eu não estou dizendo para você que você vai comemorar no dia 23/10 de 2023, não. Eu estou dizendo para você que já começou. Eis que eu faço uma coisa nova. Na verdade, já comecei a fazer uma coisa nova. Aleluia. Aleluia. Davi era o 8º da casa. Qual era o número de Davi? Estou falando para vocês, Deus vai fazer coisas grandes nesse ano. Esse 8º ano, ele significa o ano da aliança, irmãos. É aliança. Se você tirar a aliança, tem uma esposa em casa, você é desaliançado. A pombagira te pega. O diabo domina a tua mente. Aliança significa proteção. Estou comprometido com Ele, com Abba. Ainda que eu ande num vale da sombra da morte, a minha aliança diz que só é um tempo, não é uma permanência. Eu tenho uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Eu vou dizer para a minha história: eu tenho uma aliança com Deus Todo-Poderoso, e quem vai me levar do outro lado desse mar é a minha aliança. Agora, uma coisa que me traz aqui para a gente finalizando é a história de Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo perante a sua sociedade. E Deus dá uma tarefa para Noé. Você está recebendo uma tarefa hoje. Alô, Noé? Te amo, viu? Espero que o senhor não fique... Eu vou deixar o senhor pagar o açaí. Tá bom? Ele está rindo demais lá. Tomara que seja verdade, Jesus. Ele está assim: estou rindo para não te bater. Gênesis capítulo 6, verso 17. Preste atenção: em breve cobrirei a terra com um dilúvio, que destruirá todo ser vivo que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você. Com você. Com você. Pessoal aí, com você. Oi, gente, com você. 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 Com
você, portanto, firmarei a minha. Uau, uau, penso eu todo bobo, eu escolhi ser cristão. Aí Deus fica lá assim, tá bom, vamos parar de discutir isso, importante você estar aqui. Mas todo momento ele diga assim, olha, foi eu que te escolhi. Porque quando eu acho que sou eu falo assim, Deus me viu porque eu sou bom, Deus me viu porque eu sou assim, Deus me viu porque eu sou assado. E Deus fala assim, nada disso, foi eu que te escolhi. E não foi porque você era bom, porque eu te escolhi. Tem alguém aí? Não. Aí ele diz assim, com você firmarei a minha aliança, portanto entre na arca com a sua mulher, com seus filhos e a mulher dos seus filhos. Agora presta atenção o que diz aqui no capítulo 7, verso 13. Naquele mesmo dia, expliquei de manhã, vou explicar de novo. Naquele mesmo dia, é 100 anos depois, tá? Diga, uau! Ele começou a construir a arca com 500 anos. Quando ele terminou a arca, irmã, ele estava com 600 anos. Então entre um capítulo e outro passou 100 anos. Tá bom para você, não? Beleza? Vai morrer cedo, viu? Eu perguntei se tá bom para você? Amém. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a sua. Noé e uma da sua esposa, são quantos? 1 mais 1 dá quanto? Nossa, que soma difícil, hein? 1 mais 1 dá quanto? Agora, Noé tinha 3 filhos. O nome do primeiro era Sem. 2 com 1 dá quanto? Agora ele tinha outro filho chamado Cã. 3 com 1 dá quanto? Agora ele tinha mais um filho. 4 com 1 dá quanto? Agora os 3 filhos são casados com 3 esposas. 5 mais 3 dá quanto? 8. O que significa isso para a gente? Pastor, número é propósito. Além da aliança, Deus está dizendo assim, eu sei que você passou por um dilúvio, eu sei que muitas pessoas passaram, mas com todo o temor de Deus eu digo assim, comemora com quem restou. Comemora com o que você tem. Não tem como mais voltar às águas do dilúvio, não tem como mexer em coisas passadas, não tem como catucar mais lá atrás, então comemora com os 8 que restaram. Olha para dentro da arca e o depois da arca, esquece o dilúvio, a noite fria, a chuvarada. Olhe para o hoje, olhe para agora, daqui a pouco as águas baixam, você sai e você vai dar continuidade na história. Tem alguém comigo? Então quero dizer para você, hoje também além da aliança é noite de recomeço. Milhares e milhões de pessoas tinham no tempo de Noé, sim ou não? Só sobraram 8. Para alguém vai dizer assim, é impossível continuar a humanidade. Estamos aqui a nós na prova. 8 pessoas, olha o que deu para a gente aí, e muito mais. Comemore com o que restou. As águas se passaram, o dilúvio já aconteceu, pandemia já aconteceu. Olhe para o hoje, para que você não fique preso na ansiedade, na depressão do passado. Deus está dizendo, eu tenho uma aliança com você. Deus não teve que rebutar a mente de Abraão. Eu te tirei de lá, Abraão, da terra do Ur dos caldeus. Mas a minha família está lá. Abraão, celebra com o novo. Celebra com o que restou. Eu tenho uma aliança com você. Mas o que atrapalha? A memória antiga. Ai, Jesus, se a gente entendesse que passado é para ser esquecido e apenas a história para ser lembrada, a gente sorria mais, vivia melhor, tínhamos saúde plena, teríamos mais comunhão e mais aceitação e mais revelação de Deus. A gente fica muito com o passado do dilúvio em nossas mentes presa, porque eu já fiz, eu já fui. Se isso era tão bom, porque não ficou lá? Tem como alguém, por mais sábio que seja, mexer num dia para trás? Tem alguém como mexer na história do passado? Tem não. Mas tem como alguém projetar o dia de amanhã, o futuro, se preparar, se aprontar? Claro que tem. É só ficar vivo. É a única coisa que Deus quer. Esteja vivo, santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus sempre projetou o presente para o futuro. A gente sempre fica. Ló,
pega a sua família, vaza daí. Eu imagino que a crise de Ló era porque a esposa queria ficar, porque o relato mostra que na saída ela deu um nó para trás. Amado, quem olha para trás vira estátua de sal, fica empedrado, não consegue olhar as montanhas. Olha o que Deus falou sobre as montanhas. Olha o que Deus está dizendo: vai para lugares altos, onde eu te projetei. Larga essa Sodoma, larga esse passado, não vai melhorar nada na sua vida. Eu não estou dizendo para você botar uma pedra, porque seria aqui amnésia. Eu estou dizendo para você: tira a pedra, olha e fica com a lembrança e vai para o novo, irmãos. Vai para o novo, amigo. 8 pessoas se sobraram, e Deus está dizendo para nós: Noé, comemora com o que sobrou. Tem alguém comigo aí, não? Agora, 1 Pedro capítulo de número 3, verso 20. 1 Pedro 3, 20 diz assim, ó, a parte B, lá no final: apenas 8 pessoas foram salvas por meio das... Só 8, não teve 9, 10 não. Foi 8, o número é profético. Pastor, por que você está pregando isso? Porque eu estou dizendo para você que é um tempo de recomeço na sua vida. É um tempo de restart na sua vida. É um tempo que Deus está dizendo para você: acorda! Diga: eu estou no melhor ano da minha vida. Tem uma unção sendo derramada sobre esse ministério e você precisa usufruir dela. Tem alguém comigo aí, não? Agora, para a gente finalizar aqui, a gente tem uma história muito incrível, que ela fala de alguém que estava triste com o que estava sobre as suas mãos. Ela achava pouco. Uma viúva de uma cidade chamada Sarepta, ganhou-se o nome pela geografia no qual ela habitava. 1 Reis capítulo 17, verso 10. Elias foi a Sarepta. Quando chegou no portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos, e ele perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Lembrando, a história remete, dizendo que Elias havia profetizado capítulos anteriores que haveria uma seca. Segundo a minha palavra, não choverás, orvalho nenhum vai cair do céu. Então Elias está numa crise. Ele está na metade do ciclo. Quando ele chega a mulher Sarepta, ele está na metade do ciclo, de 3 anos e meio, 1 ano e meio. Então essa mulher tem pouca coisa mesmo, ainda mais viúva, amado, ainda mais viúva. Então Elias chega na casa dessa mulher está encurvada, catando gravetos, para fazer uma fogueira e cozinhar um pão. Shaina. E de repente Elias se encontra com essa cena. Imagina a cabeça do profeta: meu Deus, já cabe na minha cola, Jezabel também, o rio secou e agora Deus me coloca com uma idosa. Amada, a sua bênção pode vir de lugares inusitáveis. Sabe, talvez você tenha olhado algum propósito, algum lugar e fala: vai sair leite daí. Não vai sair leite, essa vaca vai dar leite. Tem alguém comigo? Não. Não despreze as coisas pequenas. A única pessoa que nasceu grande foi Adão e deu errado. Os demais tudo vieram pequenininho e souberam crescer. Tem alguém comigo? Não. Enquanto ela ia buscar água, após o profeta pedir, ele disse: traga-me também um pedaço de quê? Tá de brincadeira. Nos nossos dias, isso seria aqui para a gente assim, um absurdo. O profeta chega na casa da viúva, pede água para ela, e na hora que ela vai pegar água, ele fala assim: traz pão também. Isso aí é um charlatão. Olha só, explorador. Quem pensaria assim? Quem pensaria? Pessoas com mente atrofiada e medíocre, não entende, não faz a leitura celestial. Quem mandou Elias ir lá? Deus envia alguém sem a provisão? O próprio Deus diz assim: eu sou o Deus das órfãs, das viúvas e das desquitadas, desamparada. Então Deus é na vida de Elias, mas também Deus é na vida dessa viúva. Tem alguém comigo? Não? E ele chegou lá, ele pediu água. Ela virou as costas e falou: pãozinho também, com queijo, café. Olha a resposta da mulher. Tem alguém comigo? Mas ela respondeu, verso 12: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho sequer um pedaço de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para separar. Essa é a última refeição, e depois o meu filho e eu
papel do profeta, ver o que ela não vê. Ele pediu o pão, ela falou, não tem. Ela estava dando insignificância à matéria-prima que fabricava o pão. Deus está dizendo, tem pão nessa casa. Não, não tem pão, só tem farinha. Tem pão nessa casa, não, só tem azeite. Deus está falando, tem pão nessa casa. Vou dizer mais uma vez. Dá um catuque quem está do seu lado aí. Fala para ele, tem pão nessa casa. Pastor, só tem farinha. Não, estou dizendo para você, tem pão nessa casa. Pastor, eu só tenho um pouquinho de azeite. Tem pão nessa casa. O Senhor não é teu pastor? E de nada você tem falta? Tem ou não tem pão nessa casa? Tem. Já viu aquele irmão que fala assim, eu estou duro, mas está sempre com dinheirinho ali? Aquele duro dele é para embarrear, aquele maridão, Tati, né? Amor, estou sem dinheiro, mas na verdade é só para te bloquear, para você não estourar o limite. Entendeu? É ou não é? Quem está comigo aí não? Quem está comigo aí não? Olha para o irmão do seu lado e fala, descobri nessa noite que você é capaz de pagar o meu hambúrguer, o meu lanche e a minha pizza. Peraí, vamos lá pessoal, acabando aqui. Mas ela respondeu, lê para mim o verso de número 12, quem quer ser abençoado aí, por favor. Verso 12, mas ela, 1, 2, 3, tão certo, não tenho. Peraí gente, vocês estão com dor de barriga ou fome? Vamos lá, 1, 2, 3, mas ela respondeu, então o relato dela é que não tinha pão, e o relato dela era que tinha uma miséria lá, e depois todo mundo ia morrer. Não é isso pessoal? Está lendo o texto igual? É a mesma coisa? Ainda bem que o céu não enxerga como a gente se enxerga, porque seria um desastre. Tem que ter alguém para explorar o teu potencial, sabe? Às vezes fala assim, a igreja para dar visão celular cobra muito. Se não cobrar nada, você vai ser a mesma mediocridade de sempre das outras igrejas que você passou. E na verdade Deus não dá asa à cobra. Se der muita folga para você, você sabe onde você vai parar, né? Tem que ter alguém para cobrar. Estou te vendo. Como é que é? Olha esse namoro. Tem alguém aí não? Fulano faltou o culto, não te vi na cela. Se não tiver, amado, você vai longe. E você sabe, se não tiver alguém te olhando, você não tem linha na pipa. É ou não é, querido? Quem confessa, diga assim, é só desse jeito mesmo. Porque pastor, só eu não presto? Quem pode declarar assim, é verdade, pastor, preciso. Não, quem pode levantar a mão lá em cima para a câmera ver? Filma, amigo, por favor. Tudo pecador igual a mim. Estava eu pecando sozinho, né? Agora arrumei mais companhias. Quem pode dizer assim, ainda bem que eu tenho um líder chato, um pastor que cobra e uma igreja que exige, porque senão nessa hora eu estava cantando desse abaixo. Tava ou não tava? Tava, já estava gastando até o 13º adiantado. Graças a Deus que Jesus entrou na sua vida. Oh Jesus! Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, nem tem um pedaço de pão em casa, mas apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha, com um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando os gravetos para preparar a última ceia, última refeição, e depois eu e meu filho ia morrer. Quem chegou com um relato assim mais ou menos? Pastor, acho que acabou o casamento lá em casa. Acabou. Está pensando que só de farinha viverá o homem? Acabou. Ai de você, amado, ir embora. Vai voltar, nem que eu seja mancando, mas vai voltar. Tem alguém comigo aí não?
Talvez você entrou aqui e falou assim: é o último mês do auxílio-desemprego. Ai, misericórdia. Você não tem noção o que Deus está fazendo essa noite no mundo espiritual. Há uma ordem no mundo espiritual sobre você que está na internet aqui nessa noite hoje. Há uma bênção sendo liberada, né? Primeiro ano de casado, né, para ser, né, cara? Há uma bênção sendo liberada sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que Deus não te enviou na casa da viúva errada. Deus te colocou no lugar certo, na empresa certa, com a pessoa certa que você casou. Só falta você enxergar isso, que da farinha e do jarro de azeite vai fluir um pão. Ah! Diga ah! Diga ah! Então fica de pé no seu lugar com ah. Só não vai no banheiro, amigo. Ou vai rápido e volta ou não vai. Senão você vai perder o final, viu? Vai perder o finalzinho. Vai perder o finalzinho. Tem alguém comigo aí não? Nem? Presta atenção. Verso número 13. Alguém conectado comigo aqui no altar? Verso 13. Elias, porém, disse: não tenha? Não tenha o quê? Liga a luz de cima, por favor. Elias disse, porém, não tenha? Faça o que acabou de dizer. Vou lá preparar uma refeição. Elias falou assim: não, continua. Só que agora é diferente. Faça para mim. Quem tinha ordenado Elias para ir lá? A palavra é nítida: sai do rio, o rio secou, vai até a Serepta, a casa de uma viúva, que eu ordenei a bênção na casa dela. Quando Elias chega, o cenário é diferente. Já viu quando Deus trouxe a gente para cá, para esse lugar, o cenário era totalmente diferente. Mas os olhos carnais é um óleo discriminativo, desconstrutivo. Quando eu olhei esse lugar, alguns olharam, falaram assim: nossa, que lugar horroroso. Mas espera aí, quem ordenou? Quem é ungido para mudar o lugar? Quando Deus ordena você a algum lugar, não olhe com as vistas carnais, viu? De repente Deus te direcionou para um homem, para uma mulher, dizendo assim: é esse teu varão, essa tua varoa. Você fala: não é não, vai por mim, amado, teima não. É sim. Olhe para a sua esposa e fala: foi com você. Agora olhe para a pessoa que você está paquerando e diga: é você. É você. Deus não erra, irmãos. O GPS de Deus funciona perfeitamente. Elias, porém, disse: vai, não tenha medo, faça o que acabou de dizer. Faça primeiro um pouco de pão para mim, depois usa o resto para preparar uma refeição para você e para o seu. Presta atenção. Elias falou: faça primeiro para. Mas a mulher deu um diagnóstico dizendo que só tinha um Só tinha um diga, um bocado. Um punhado, um bocado. Pessoal do norte aí, como que é? Fala, bocado? Punhado? Então, não é cunhado não, é punhado. Ó, quando Elias falou para a mulher fazer, o azeite que estava lá falou: galera, não sei qual os componentes do azeite, mas um azeite falou para o outro azeite, para a azeitona. Falou assim: ó, vocês dão um jeito aí. O que houve? A gente está no raso, mas o profeta deu uma ordem. Imagine a farinha falando assim: galera, dá um jeito, tem que fazer trigo nesse lugar aí. Uma farinha rapidinho casou com a outra farinha e fizeram um farinheiro. Rapidinho, vamos multiplicar. Por quê? Porque a palavra do profeta tinha sido designado. E a intenção era, ela falou, ela deu receita, ela falou assim: olha, o seu profeta, muito mal dá para eu e meu marido comer e depois acabou. Aí ele falou assim: não, vai lá e faz para mim primeiro, depois continua. Ele mandou parar o que ela mandou dizer, o que ela mandou fazer? Não, ele falou assim: faz primeiro para mim, depois para você e para o teu filho. Presta atenção. Imagino eu, a mulher louca, bota a mão dentro do negócio de farinha, quando ela tira um bocado e ela põe na panela, quando ela volta para cá,
Mas só era um bocado. Não é brincadeira não, pera aí, profeta, pra mim, agora deve ter acabado, quando ela olha e fala, não. O senhor Farinha casou com a senhora farinheira e tiveram muitos farãozinhos. Quando ela bota a mão no bocado, ela vê que cada vez que ela tira, porque a palavra profética é assim, ó, tira, Deus repõe, tira, Deus repõe, tira, Deus repõe, tira, tem alguém recebendo ou não? Tira, Deus repõe, tira, Deus repõe. Aí chegou a vez do azeite. O azeite começou a esquentar, né? Galera, tem que dar um jeito. O que aconteceu? A gente está no raso, estamos no fundo. Mas tem uma palavra sobre a nossa vida. Eu não sei qual nome que você está dando aí para a sua farinha, para o seu azeite, mas eu estou dizendo que vai multiplicar. Aí chegou a vez do azeite. Aí cada vez que eles mexiam, um tasquinho só, a garrafa voltava à mesma proporção. Cada vez que colocava, voltava, botava, voltava, botava, voltava. Por que botava e voltava? Preste atenção como é que o texto diz. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre... Não, tem crentes nessa noite. Assim diz o Senhor de Israel, Deus sempre, toda vez que ela tirava, havia, toda vez que ela tirava, havia, toda vez que ela tirava, havia. O azeite da botija não vai voltar. Se você pode, dê uma salva de palmas ao Deus de Israel, esse Deus maravilhoso. Pois assim, verso 3, 14, 15, vamos ler junto. Pois assim diz o Deus de quê? Sempre a vasilha e o azeite no jarro. Vamos ler junto, pessoal. 1, 2, 3. Pois verso de número 15, 16. Não, verso 15. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias e a mulher. Verso 16. Crê e profetiza isso mais alto que você pode. 16. Não vai faltar. Nesse 8º ano não vai faltar. Aplauda bem forte ao Senhor. Não se frustrarão, não se frustrarão.